noite, gente! Como vocês estão? Hoje vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Já estamos na página 268, hein? Paramos porque a Lívia estava recebendo uma oferta do Ignácio, que é um soldado romano, de libertar ela, vamos dizer assim, libertar entre aspas, para ela viver com ele, porque ele gostou dela, ela é bonita, ele se sentiu atraído. Então ele quer viver com ela e vamos ver o que ela vai falar. Mas antes, vamos fazer uma prece. Vamos respirando fundo, sentando confortavelmente. Jesus querido, mentores, pedimos que fiquem conosco, nos ajudando na leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que possam sair vibrações boas daqui e essas vibrações possam chegar a todas as pessoas que estão em hospitais, seus familiares, que essas vibrações possam trazer ânimo, renovação de fé e alegria, confiança que tudo vai ficar bem. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Reparando que a promessa brilhante não alterava a expressão fisionômica da prisioneira, acrescentou mordaz: já pensaste numa jovem morta no anfiteatro? As vestes rasgadas, o corpo desventrado, os seios convertidos em fossas sangrentas, os cabelos arrastados na arena, os dentes partidos, o rosto pisado pelas feras e, acima de tudo, as mãos brutais de gladiadores bêbados a recolher-lhe os restos. Francamente, não posso atinar com as noções de pudor das famílias nazarenas. Esquivam-se da gloriosa exaltação da carne, como se a natureza estivesse amaldiçoada. Alegam imperativos de pureza e pregam a regeneração dos costumes, mas não se envergonham da nudez no anfiteatro. Nunca refletistes em semelhante contradição? Senhor, creio que devemos aceitar esses espetáculos como sacrifícios que a ignorância do mundo nos impõe. Parece-me, porém, aventurou Ignácio irônico, que as mulheres galileias, fugindo às delícias do amor bem vivido, a pretexto de se conservarem em virtude, guardam consigo a volúpia de se desnudarem na praça pública. Vejo nisso tão somente inqualificável desordem mental? Senhor, ponderou Lívia receosa, mas serena, não será mais digno expor-se a mulher diante de animais que lhe devoram o corpo, que ofertar-lhe em banquetes desonrosos a criminalidade dos homens? Em Massília vi matronas e jovens da cidade imperial em exibições deprimentes, e nem de longe lhes pressenti qualquer ideal de elevação. Peço vênia, pois, para discordar de seu ponto de vista. Admito em que, se entregando ao suplício por Jesus, o coração feminino coopera na edificação da nova humanidade. Valeriano sentiu o vigor do argumento com que se via contestado, mas não se deu por vencido. Gargalhou com aparente bom humor e exclamou sorrindo: que calamidade!
Um encanto de mulher padecendo da mania dos filósofos. Minerva não é a conselheira indicada para a tua idade. Ouve a inspiração de Vênus e compreender-me-ás a palavra com mais clareza. O legado meditou alguns instantes e observou. Teu pai devia ser um louco bem acabado. Ansiosa por informar-se de algum modo quanto ao destino paterno, a moça ajuntou com interesse. Meu pai está igualmente aqui. Valeriano sentiu-se incomodado ante a expressão de confiança com que aquelas palavras eram pronunciadas e temendo as dificuldades que deveria contornar para explicar-se, julgou prudente despedir-se para voltar no dia seguinte. À noite, Ignácio tornou à câmara que Sinésia, servidora de sua confiança, zelava caprichosamente. Dolorosos sucessos enlutaram as atividades cristãs da cidade. Espetáculos de gala eram assinalados por terríveis flagelações. Interrogatórios cruéis terminavam com revoltantes execuções, incentivadas por longos aplausos públicos. Lívia, contudo, isolada de todos, fora poupada. Os comentários referentes à mulher, por mais de 2 semanas detida pelo mensageiro do império, acabaram por atingir-lhe o templo doméstico. Climene, enciumada certa noite, veio ao gabinete do esposo. Putz, o cara é casado, bicho! A cata de impressões e com o auxílio da serva postou-se à escuta por trás de cerradas cortinas. Não me recuses, dizia Valeriano apaixonado. Não desejo obrigar-te à submissão. O amor espontâneo da mulher que adoramos é qual se fora suave néctar colhido na milagrosa concha dos sonhos. Ama-me, Lívia. Sejamos felizes. Sentes-te enferma por não cederes ao apelo da vida. Não sereis tão mal quanto imaginas. Sou casado, sim, mas minha mulher não me partilha os negócios. Sou livre. Dar-te-ei domicílio régio, onde desejares. Uma vila em Aralate. Vamos ver que é Aralate. Nota do autor. Arles, França. Um palácio em Roma, uma chácara em Campânia, uma casa de repouso na Sicília. Escolhe. Viveremos juntos tanto quanto possível. Minha escravidão ao Estado é transitória. Espero desfrutar em breve longo descanso. Se tivermos filhos, garantir-lhes-ei o futuro. Olvidarás a mística perigosa dos judeus. Agradecer-te-ás com as mais lindas filhas das 7 colinas. Nota do autor. Alusão a Roma. Então, as 7 colinas é uma alusão a Roma, que creio eu que Roma era uma colina. Receberás uma existência digna de tua formosura e teus dotes intelectuais. Não me observas, porventura, humilhado aos teus pés? O pranto convulsivo da moça podia ser ouvido a pequena distância. Por que choras? Nada te falta. Dize uma palavra e sairás daqui na condição de soberana da minha felicidade. Não te negues por mais tempo ao chamamento do meu carinho. Ergue-te e vem. Que pretendes para construir a tua aventura? Senhor, soluçou a moça desanimada,
pela conversão de Sinésia com os servidores desta casa, sei que os meus companheiros de fé estão marchando todos os dias para o sacrifício. Provavelmente meu pai já terá dado grande testemunho para que eu lhe abençoe a generosidade com meu eterno reconhecimento. Concede-me a graça de morrer junto dos meus. Nunca! Trovejou a voz de Ignácio, irritado. E não partirás aqui sem abujar a crença ignominiosa. Não descansarei enquanto não puder mergulhar meus olhos nos teus, à maneira do sedento que se afoga no manancial de água pura. Amo-te os olhos misteriosos que em mim despertam algo oculto, estranhos e profundos sentimentos que não consigo explicar. Serás minha, bem minha, modificar-te-ei as convicções, dobrarei esse teu incompreensível orgulho. Os ouvidos de Climene não puderam suportar por mais tempo. Sufocando as lágrimas que lhe rebentavam do peito, a matrona afastou-se rápida. Em casa, porém, não obstante perceber o regresso do esposo ao tálamo conjugal, não conseguiu atrair o sono. Imagens numerosas de revolta e desespero cruzavam-lhe o cérebro atormentado. Irritadiça e descontrolada, recordou-se de Helena, afigurando-se-lhe encontrar nela a única amiga a cuja experiência deveria confiar-se. Com efeito, tão logo surgiu o dia novo, buscou a Vila Vetúrio, onde, em pranto, desfez-se em minuciosas confidências diante da companheira. A esposa de Tassiano ouviu, atenciosa, e observou por fim. Essa mulher é uma intrusa. Conheço-a de nome. Deu-nos imensa preocupação há tempos. Tem a mania de farejar os maridos apreciáveis. Suponho seja nosso dever afastá-la em definitivo. Não poderíamos incluí-la em alguma remessa de escravas destinadas à arena? Não. Isso não, objetou Climene, assustada. Valeriano não me perdoaria. Semelhante medida seria perdê-lo para sempre. Não lhe desconheço o temperamento vingativo. Percebi-lhe a desvairada paixão pela detestável plebeia. Declarava-se fascinado pelos olhos dela e pretendia até mesmo elevá-la à posição de verdadeira rainha. Ah, ele destacou-lhe os olhos? Indagou Helena com malícia. Sim, asseverava que ela é o único amor da sua vida. Não se deixou de reduzir-me à odiosa subalternidade. A filha de Vetúrio, de olhos felinos a reluzirem cruéis, comentou sorridente. Possuímos em Roma desvelada amiga em Sabiniana Pórcia, dedicada à nossa família desde a infância de meu pai. Sabiniana desposou Belisário Dório, que nunca se resignou a possuir uma só mulher. Certa feita em casa, o trêfego marido exaltou para a esposa a beleza de dentes de Eunice, uma escrava grega e cujos dotes físicos se afeiçoaram a ele perdidamente. Nosso amigo ouviu com calma as infamadas referências e na refeição do dia seguinte apareceu uma salva prateada com a bela dentadura. Se os dentes eram motivo da paixão, referiu Sabiniana com sabedoria,
poderia servi-los ao companheiro sem mais nem menos. Ruidosa gargalhada desferida por ela própria concluiu-lhe a narrativa. Ante a amiga espantada, passou a destra pela cabeleira adornada com tenuíssima rede de ouro e declarou: a lembrança de Pórcia propiciou-me excelentes ideias. Pensou e disse: chamemos Teodulo ao nosso conselho. É a única pessoa capaz de ajudar-nos com a eficiência devida. O administrador compareceu submisso, escutou o drama de Climene nas palavras comovedoras de Helena e considerou: estou pronto a colaborar. Há mulheres de fatal influência em homens dignos. Essa moça é uma delas. Tenho condão de fazer a infelicidade dos outros. Helena reteve o comando da conversação e explicou-se em voz baixa. Possuía em casa uma substância cáustica suscetível de provocar a cegueira irremediável. Ignácio Valeriano apaixonou-se pelos olhos da filha de Basílio. Seria importante, por isso, aniquilar-lhe os órgãos da visão. Para esse fim, Climene compraria a cumplicidade de Sinésia, que faria a moça dormir em poucos minutos à custa de um narcótico. Logo após, a criada aplicaria uma compressa com a substância corrosiva sobre os olhos de Lívia. A moça despertaria cega aflita. Sinésia assumiria o papel de benfeitora, reconfortando-a com panaceias adequadas. À noitinha, a própria Climene visitaria a prisão conduzindo vestes habituais dela mesma, de modo a disfarçar-se o aspecto da jovem. Demorar-se-ia Climene no gabinete do marido, enquanto Sinésia trocasse a roupa da prisioneira, conduzindo-a discretamente para fora. Os guardas, naturalmente, tomá-la-iam como sendo a própria Climene, abraçada à governanta do cárcere, e Teodulo esperaria a Lívia a pequena distância, retirando-a para longe de Leão. Desceria com ela para Massília, com a promessa de encontro com o velho pai e com Tassiano, desterrando-a por fim na costa gaulesa. A esposa de Valeriano e o empregado de Opílio ouviam-na assombrada, admirando a fertilidade daquele cérebro surpreendentemente na urdidura do mal. O projeto é notável, adiantou Climene, algo aliviada. Entretanto, a praia não é assim tão longe. Helena designou o companheiro que as ouvia enigmático e acrescentou: Teodulo poderá conduzi-la para a outra banda do mar. E piscando os olhos vivos para ele, da África, por exemplo, qualquer mulher cega encontraria muita dificuldade para o retorno. E sentenciou sorridente: não temos tempo a perder. Se essa mulher domina os homens pelos olhos, é justo que os perca. Receio alguns deslize na execução do plano, suspirou Climene, hesitante. Se Valeriano descobre, pagarei muito caro. Não vaciles, determinou a companheira autoritária. A dúvida numa realização que nos interessa é sempre um golpe contra nós mesmos. Paramos na página 273. Sentando-se confortavelmente, respirando fundo,
acalmando nossos pensamentos. Vamos agradecer ao Mestre Jesus e os mentores por estarem conosco, nos auxiliando na leitura, e que possam ter saído daqui as vibrações para todos os doentes e seus familiares. Obrigada por tudo, Mestre, que assim seja. Estamos lendo o livro Ave Cristo, já estamos quase no final dele. Hoje vamos ler a página 274. Para quem não sabe a história, vou resumir bem rapidamente o que está acontecendo agora, nesse momento no livro. A Helena sugeriu para a mulher, que eu não consigo lembrar o nome nesse momento, que é a esposa do Ignácio, que cegasse a Lívia, porque o Ignácio ele tá gostando da Lívia. Então, para ele parar de gostar dela, para dar um corretivo, vamos dizer assim, vai deixar ela cega. Então fez um plano lá para como deixar ela cega. Ela tem um produto que, colocando nos olhos da Lívia, vai deixar a menina cega. Então agora vamos continuar para saber o que vai acontecer. A esposa de Ignácio concordou e obedeceu às ordens que lhes eram ditadas. Helena acompanhou-a à casa dela. Trazida Sinésia ao lar do representante de Augusto, aceitou de bom grado todas as providências que lhes eram sugeridas, tornando a prisão de posse das instruções e das drogas indicadas. Ministrando a Lívia o hipnótico em água pura, viu-o adormecer facilmente, e enquanto dormia, a moça recebeu a compressa fatal. Quando despertou, trazia os olhos injetados de sangue. Apalpava o leito ansiosa por recuperar a visão, mas debalde... Sinésia! Sinésia! Gritou aterrada. Escutando a voz da governanta, que lhe respondia cortês, indagou aflita. Anoiteceu assim tão de repente? Sim, respondeu a interlocutora com intenção. Já é noite. Onde estava eu, contudo? Estarei desvairada? A menina teve um desmaio, informou a serva, fingindo preocupação. Tenho meus olhos em fogo. Acende uma tocha. Sinto-me intranquila. Embora compadecendo-se da vítima, Sinésia ajoelhou-se junto dela e, conforme as sugestões recebidas de Helena, falou-lhe aos ouvidos. Lívia, tenha calma, coragem, paciência. Seu pai morreu nos cavaletes de suplício. A moça emitiu um grito abafado, seguido de convulsivos soluços. Os espetáculos com excursões têm sido frequentes. Acredito que meus amigos cristãos não terão tido ensejo de fugir. Há, porém, uma notícia agradável. O patrício Tassiano interessa-se por sua sorte. Não sei bem onde se encontra, mas estou informada de que enviou mensagens ao senhor Teódulo, recomendando-lhe acompanhá-la na viagem que a menina deve fazer para se reaproximarem. Há quem diga que a pequena Blandina está doente, reclamando cuidados. Intraduzível expressão estampou-se na fisionomia da jovem, cujos olhos mergulhavam agora em espessa noite. Precisamos subtraí-la à crueldade de Valeriano, que se propõe escravizá-la e possuí-la a qualquer preço, continuou Sinésia astuta.
Em cada noite parece mais louco e provavelmente violentar-lhe-á o sentimento feminino, de vez que vive a embriagar-se antes de vir para o seu quarto. Dói-me o coração vê-la assim exposta aos ataques de um homem despudorado. Combinei, pois, com o senhor Teódulo a sua retirada. Dentro de algumas horas, espero receber a vestimenta própria para a sua saída sem percalços. Lá fora, o administrador da vila aguardar-nos-á a fim de acompanhá-la até seu novo destino. Notando que o silêncio pesava entre ambas, Sinésia indagou: a menina não se encontra porventura feliz? Não lhe sorriem ao coração as promessas de vida nova? Lívia, porém, que se afundara em amargas reflexões, respondeu triste: não fosse a morte de meu pai e sentir-me-ia contente. Além disso, vejo-me enferma e aniquilada. Mas o senhor Teódulo é de parecer que o antigo patrão da Vila Vetúrio e a filhinha dele, Blandina, são seus amigos. Sim, bem sei, mas a esposa de Tassiano parece detestar-nos. O senhor Teódulo sabe disso. Estendeu as mãos para a frente, como se vagueasse nas sombras, e acrescentou: por que não fazermos alguma luz? Necessitamos da excursão para libertá-la. A doente aquietou-se, mas passando a destra pelos olhos empapuçados, exclamou em dolorido desabafo: ah, Sinésia, és a única pessoa com quem posso conviver nesta reclusão. Sou cristã, enquanto ainda te prendes ao culto das antigas divindades, mas no fundo ambas somos mulheres com problemas comuns. A morte do meu pai abre-me um vácuo que coisa alguma na terra conseguirá preencher. Estou só no mundo, sozinha. Cedo habituei-me ao caminho de aflição. Nunca me revoltei contra os destinos do céu, mas agora sinto-me desorientada e infeliz. Que pecado cometi para que Deus me poupasse? Compadece-te de minha sorte. Tenho medo de tudo. A inflexão com que aquelas palavras eram pronunciadas tocou a sensibilidade da servidora na mais recontidas fibras. Profundo remorso feriu-a de chofre. O pranto rompeu-lhe a crosta consciental. Desejou salvar a moça, recambiá-la para o mundo livre e desencerrar-lhe as portas do cárcere para abençoado destino. Mas era tarde. Lívia estava cega. Jamais conseguiria alterar-lhe a situação. Entre o grupo de Valeriano e os amigos de Climene, permaneceria algemada a perigo iminente. Limitou-se por isso a chorar conturbada. A jovem escutou-lhe os soluços e conformou-se. Supôs que a governanta sofria por ela, e essa ideia abandonou-lhe a tortura íntima. Não se achava tão só. Alguém lhe entendia os padecimentos morais e partilhava-lhe o fel. À noitinha, Simene apareceu. Entregou a Sinésia a roupa de seu uso particular. A governanta gaulesa, não obstante o pesado remorso que a espiaçava, reanimou a jovem e ocupou-se em vesti-la com esmero. Daí a instantes, ambas saíram sem qualquer aborrecimento. Envergando um dos pelpos,
habituais de Cimene e, apresentando altura semelhante à dela, Lívia foi tida pelos guardas de serviço como sendo a esposa de Valeriano em passeio. Não longe, alcançaram Teódulo, que as esperava. Sinésia, emocionada, despediu-se, alegando a necessidade de tornar ao posto. Antes, porém, que a moça se externasse em considerações amargas à face do adeus da companheira, a intendente de Opílio, muito cortês, tratou de dissipar qualquer dúvida que lhe afligisse o ânimo. Apraz-me trazer-lhe as boas novas de que já teve ciência, comentou ele maneiroso. O nosso amigo Tassiano, impossibilitado de tornar a Leão tão depressa quanto desejava, em razão de insidiosa moléstia na pessoa da filha, pede-lhe a presença confortadora, e Laquaz observou todas as instruções de Helena, esclarecendo que fariam uma viagem marítima. Tassiano, repetia Mandas. Ao regressar da metrópole, vira Blandina a adoecer repentinamente, sem ninguém que os amparasse, de vez que Helena fora chamada novamente a Roma a fim de prestar assistência ao pai enfermo. Aconselhado por um médico de bordo, o genro de Vetúrio desembarcara a meio do caminho, de onde enviara mensagem, rogando a ela e a Basílio lhe fossem ao encontro. Solicitava sem empenho ao velho afinador acompanhasse a filha. Entretanto, naturalmente, ignorava que o filósofo havia sido morto. Por isso mesmo ele, Teódulo, prontificava-se a segui-la de perto. Lívia ouviu as informações, apertando o coração com a destra trêmula. Refletiu alguns instantes, tateou os próprios olhos, agora terrivelmente inflamados, e falou triste. Senhor Teódulo, estou profundamente agradecida à sua bondade. Desvanece-me a lembrança de Tassiano, buscando-me o concurso tão pobre. Entretanto, reconheço-me incapaz de realizar a viagem. Algo sucedeu com meus olhos. De algumas horas para cá, observo que a minha visão desapareceu. Ouço-lhe a voz, mas não o vejo. Dores quase insuportáveis me percorrem a cabeça. Estou inutilizada. Em que poderia ser útil aos nossos amigos que me aguardam? Não será mais justo permanecer aqui mesmo e aceitar conformadas circunstâncias? Tassiano escreveu pedindo a meu pai me conduzisse. Meu pai, contudo, está morto. Quanto a mim, doente só, que poderia fazer? Ser-lhe-ia pesado fardo em jornada tão longa. Não será mais aconselhável que o senhor se desinteresse da minha sorte? Nada disso, ajuntou o interlocutor com manifesta hipocrisia. Não me cabe abandoná-la de modo algum. Para as doenças temos sempre bons médicos. Sua saúde receberá a necessária assistência. A enfermidade, longe de ser um empecilho, é forte razão para maiores cuidados por parte daqueles que são nossos reais amigos. Além disso, e a voz de Teódulo se fez mais baixa, como se quisesse despertar o medo da companheira. O legado é inconsequente. A cidade inteira, segundo creio, não ignora que ele a separou das jovens nazarenas,
em regime de privilégio. Sinésia deu-me a conhecer as suas tremendas provas na câmara de detenção. Agora que seu pai não existe, admito seja maior o meu dever de prestar-lhe ajuda. Se o seu sacrifício representasse uma compensação ao seu ideal, compreender-lhe-ia o temerário gesto de ficar, mas permanecer em Lyon para satisfazer a bestialidade de um homem constituiria, ao meu ver, rematada loucura. O argumento convenceu-a. A moça não mais vacilou. Aceitou-lhe o barco e asilaram-se em singela hospedaria do subúrbio, de onde partiram no rumo do novo destino ao amanhecer. Em Viena, Teódulo socorreu-se da colaboração de um médico que receitou complicados ungüentos para as feridas oculares. Dias amargos desdobraram-se em torno de Lívia, desalentada. Teódulo, a seu turno, em lhe reparando o aniquilamento físico, recordava a sugestão de Helena, que lhe pedia favorecer a morte da moça através de algum prato convenientemente preparado ou de algum mergulho nas águas. A piedade, porém, penetrou-lhe o espírito. A resignação com que Lívia acolhia o infortúnio comovia-o profundamente. Ansiava-se por desfazer-se dela, como alguém que se desvencilha de um fardo. Entretanto, repugnava-se-lhe agora a ideia do assassínio. No porto de Massília, encontraram a única embarcação suscetível de conduzi-los ao exterior, uma formosa galera romana que demandaria Siracusa, aproveitando os ventos favoráveis. O representante de Helena não hesitou. Depois de examinar as possibilidades de tempo de que dispunha, informou a jovem que, segundo as notícias recebidas, Tassiano estaria na Sicília à espera deles, e ambos, desse modo, fizeram-se ao mar. Paciente com a cegueira que a martirizava, mas sem perder as esperanças de cura, a doente não encontrou qualquer distração na viagem. Ensimesmada, limitando-se a conversar com Teódulo quando o administrador de Vetúria procurava, circunscrevia-se a um pensamento: reaproximar-se dos amigos e descansar. Por isso, em soberba manhã, plena de luz, quando o companheiro de excursão lhe anunciou a chegada a Drépano, nota do autor, Déprano, hoje Trapani, não sei nem que é um, nem que é o outro, onde estabelecer ele a suposta permanência do filho de Varro, agitou-se-lhe o coração tomado de alegria. Desembarcaram aparentemente tranquilos. Teódulo, que asseverava conhecer a localidade, inflamou-lhe o peito de esperança. De certo, comentava ele fingidamente, em breves instantes estaria abraçada à pequena Blandina, rememorando os dias virtuosos da vila. Tassiano, sem dúvida, providenciaria tratamento adequado a fim de restaurar-lhe os olhos enfermos e, em pouco tempo, achar-se-ia integralmente curada, contente, feliz.
A moça, caminhando pelo braço dele, sorria elevada. Sim, que outros amigos lhe restavam no mundo. O burgo, cheio de vinhedos e acariciado pela doce vibração que soprava do mar, respirava a paz festiva e balsâmica da natureza. Aqui e ali, vozes argentinas cruzavam os ares. Vendedores de frutas e legumes apregoavam produtos nas praças. Risos de jovens e gritos de crianças alcançavam os ouvidos da cega, que tudo daria para mergulhar a visão na paisagem, ambiente que imaginava encantadora. Num dos pontos mais movimentados do vilarejo, no pórtico de pequeno santuário consagrado a Minerva, Teódulo, com voz tranquilizante, ajudou-a a sentar-se em estreito banco de pedra e pediu-lhe aguardá-lo por alguns minutos. Iria ao encontro de um amigo para certificar-se com exatidão quanto ao endereço de Tassiano. Voltaria dentro em pouco. Lívia, satisfeita, colocou à vontade, mas tão logo se viu de movimentos livres, o empregado de Vetúrio desapareceu. A princípio, a enferma esperou, confiante e paciente. Contudo, à medida que as horas avançavam, sentia aumentada a angústia que lhe asfixiava devagarinho o coração. Paramos na página 281. Eu só li as 2 primeiras linhas. Então, vamos fechando os nossos olhos, fazer uma prece final. Jesus querido, mentores, obrigada por mais essas páginas lidas hoje do livro Ave Cristo. Que possam ter saído daqui vibrações boas e chegado essas vibrações aos seus destinatários. Todas as pessoas que estão em hospitais e seus familiares. Obrigada por tudo, Mestre, que assim seja.